bom. Senhor, louvado seja teu nome. Senhor, muito obrigada, Senhor. Primeiro, pelo privilégio que temos, Senhor, de poder estudar a tua palavra, de poder ouvir mais, de aprender mais um pouco, Senhor, da porção da tua palavra, Senhor, que é maravilhosa, Senhor, que é uma fonte inesgotável, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que há muitos irmãos que não têm, Senhor, esse privilégio de poder estudarem, de poder ter esse instrumento, Senhor, mesmo em épocas, Senhor, de quarentena, de pandemia, Senhor, terem esse instrumento, Senhor, da internet para poder continuar ouvindo e aprendendo da tua palavra. Te damos graças por isso, que a tua palavra diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, Senhor. Ó Pai amado, te agradecemos também pela vida do Márcio, Senhor. Ó Pai amado, que tu possas usar, Senhor, o Márcio, Senhor, que ele possa, Senhor, dividir com a gente aquilo que o teu Espírito Santo já falou com ele ao longo da semana, Senhor. Abençoa a vida dele, usa ele como instrumento nas tuas mãos. Em nome do teu Filho Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Eu acho que a Patrícia me corrige. Esse é o primeiro dia que a gente está fazendo de novo online, né? Devido a essa mudança aí da pandemia. É o primeiro dia? Ou já teve online? Não, essa é a primeira. Janeiro Primeira, voltou né? a ser... essa foi a primeira. Essa é a primeira. Então vamos lá, meus irmãos. Diante dessa situação aí que a gente está vivendo, né? Então, de novo, teve um recrudescimento aí da pandemia, né? Mais casos, mais mortes. Então, acho que foi uma decisão sábia da igreja a gente voltar para esse modelo até que as coisas se resolvam, a vacina avance mais. Então, vamos orar para que essas situações se acomodem e a gente possa voltar ao seio da igreja novamente daqui a um tempo, né? Mas eu acho de muita sabedoria a gente tomar algumas providências para a gente poder resguardar as nossas famílias, resguardar os irmãos e seguir em frente. Essa revista Conexões, meus irmãos, ela faz link entre temas do Antigo e do Novo Testamento. E esse é o pontapé inicial que eu queria deixar com vocês. O que significa isso? Quando a gente fala sobre temas que avançam entre o Antigo e o Novo Testamento, legal. Márcio, manda um abraço para ele. Márcio com o Thiago aí, bacana. Manda um abraço para eles. É importante, meus irmãos, já vou avisar assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, naquela dinâmica de deixar as perguntas para o final, provavelmente, a gente deve retomar essa dinâmica. E se não estiver me ouvindo bem, é só me interromper que eu providencio alguma forma de vocês me ouvirem melhor, tá? Mas voltando, e como uma parte introdutória dessa lição, quando a gente fala sobre essa questão de livros ou temas que avançam entre o Antigo e o Novo Testamento, é um tema que em teologia se fala continuidade e descontinuidade entre assuntos do Antigo e o Novo Testamento. O que significa isso? Parece um nome muito difícil, mas é algo simples, mas extremamente importante quando a gente lê a Bíblia. Tem temas que eles pararam no Antigo Testamento, então há uma descontinuidade quando a gente olha para o Novo Testamento. Exemplo, os sacrifícios. Os sacrifícios, eles são próprios do Antigo Testamento, próprios da Antiga Aliança, mas eles não fazem mais sentido no Novo Testamento, na Nova Aliança. Por quê? Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Então, o que era do Antigo Testamento prefigurava a vinda de Cristo, era um anúncio da vida de Cristo, da vinda de Cristo, desculpe. Era um tipo de Cristo, como a gente menciona, né, em teologia, e isso interrompeu, não continuou no Novo Testamento. Quer dizer, então há uma descontinuidade. Agora, tem temas que continuam no Novo Testamento, existem vários que continuam no Novo Testamento, e esse, com a carta de Romanos e trechos de outras cartas, é um exemplo de temas que continuam no Novo Testamento. E aqui a gente está falando principalmente da questão da fé para a salvação. E aí que Paulo vai entrar muito pesado nisso em Romanos, sobre a fé, e ele vai justamente utilizar o livro de Abacuque, ele vai citar o livro de Abacuque, né, que a gente vai ver semana que vem. E vai ver também 1ª e 2ª Reis, quer dizer, vai ser um desafio enorme, a gente vai pegar alguns temas para a gente poder justamente comprovar
essa continuidade temática desse tema fé entre os dois testamentos. E a gente vai entender como isso se dá na carta de Romanos, especificamente na carta de Romanos. Tá, existem vários exemplos, existem mais de 300 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, tá? O que comprova que os escritores do Novo Testamento, quando olharam para o Antigo Testamento em alguns temas específicos, eles perceberam que alguns temas estavam continuando ou se materializando as promessas do Novo Testamento. Por isso que é um conjunto considerável de citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Salmos, profetas e por aí vai. E Paulo se utiliza muito disso. Então, como uma palavra introdutória, quando a gente faz um estudo desse comparado entre o Antigo e o Novo Testamento, é justamente para a gente verificar as continuidades e as descontinuidades. Um outro exemplo, a questão, né, da dieta, por exemplo. A dieta descontinuou. Né? A dieta, por assim, descontinuou. Porque lá em Atos, o próprio Jesus, em Marcos, vai falar, olha, agora essa questão alimentícia é uma questão passada por uma série de motivos. Né? A gente pode até estudar isso em outro momento, não é foco hoje. É só para a gente ver que tem assuntos que descontinuaram entre o Antigo e o Novo. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho sobre a questão de Romanos. Tá? A gente vai falar sobre Romanos hoje, para a semana que vem a gente falar sobre de Abacuque, 1ª e 2ª Reis. O que é Romanos? Tá? Eu posso depois, eu posso passar para a Patrícia disponibilizar para vocês o esboço aqui. Eu sempre gosto de fazer um esboço da aula, eu posso disponibilizar e vocês depois darem uma olhada nas minhas anotações que eu fiz para a aula. Tá? E aí eu sempre gosto de dividir assim, algumas afirmações importantes sobre a carta de Romanos. Uma afirmação importante é que Romanos ele é uma espécie de manifesto cristão. Né? O que significa isso? A carta e o seu conteúdo foi determinado por condições específicas de sua época. Isso é importante a gente entender. A gente não vai entrar a fundo nisso na aula, porque não é objeto da aula, mas os escritos do Novo Testamento, eles foram feitos dentro de um contexto ali cultural, né, um contexto étnico específico, mas também muito importante a gente afirmar, extremamente importante a gente afirmar que eles foram escritos para resolver ou para indicar resoluções de problemas que estavam acontecendo nas igrejas ou para responder alguma questão da sua época. Isso não minimiza em nada a questão da inspiração bíblica, não minimiza em nada a questão da inspiração do Espírito Santo sobre os escritores, mas é um fato que os escritores do Novo Testamento, quando fizeram, né, os seus escritos, eles tinham propósitos específicos de responder algumas questões. E Romanos não é diferente disso, a gente vai entrar nisso aqui. Agora, apesar de ela ser, e isso é uma das coisas mais maravilhosas que tem na Bíblia, né, ela ser muito condicionada pelas questões da época dela, né, a questão de Romanos, até daquela comunidade cristã específica que ficava na cidade de Roma, ela é extremamente importante para os nossos dias hoje. E isso que é o maravilhoso dos escritos bíblicos. Né? Apesar deles serem escritos para condicionantes culturais e para regiões específicas, geográficas, nesse caso a Palestina, ele é extremamente importante para os nossos dias atuais. Ele tem um nível de atualidade muito relevante para a nossa fé. E é isso que a gente tem que tentar depreender, entender, para que ele seja atual para a gente e tenha aplicação para a gente. Tá? Agora, o que ela pronuncia? O que ela tenta, já assim, também como um fato introdutório, o que ela tenta abordar? Ela tenta abordar a questão do pecado e da escravidão do pecado. Esse é um dos principais pontos que a carta tenta abordar e aborda. E que Jesus Cristo veio para libertar a humanidade dessa questão do poder do pecado, da escravidão do pecado. Jesus Cristo veio para abordar. É um grande manifesto teológico, é considerado por muitos o quinto evangelho, ou o evangelho de Paulo, porque é um resumo da teologia paulina. A teologia paulina se encontra muito bem resumida, a teologia cristã, por assim dizer, também,
se encontra muito bem resumida na carta de Romanos. Tem um estudo também comparado, um estudo interessante que eu não trouxe hoje, mas que você encontra em todos os outros escritos de Paulo ecos de Romanos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu não lembro de cabeça esse estudo, mas é um estudo interessante, que o capítulo 2 de Romanos, você está nos 3 capítulos de Gálatas. Esse é um exemplo, tá? Eu não estou dizendo que é assim não, porque eu não me lembro de cabeça. Mas esse estudo comparado é interessante porque a gente vê que a carta de Romanos condensa muito da teologia cristã e da teologia de Paulo. Se você quer entrar a fundo, estudar a fundo Romanos, você está estudando a fundo a teologia cristã, porque ela se encontra muito bem resumida nessa carta. Agora é interessante também que ela proclama, desculpe, que Jesus Cristo veio para libertar, já falei isso, né? Mas libertar do quê? Qual o tipo de liberdade que essa carta aponta para a gente? A primeira liberdade. E essa é uma liberdade que, vamos dizer assim, bate muito de frente com a sociedade moderna hoje, né? com o modo como a sociedade pensa as questões religiosas hoje em dia. E uma das principais libertações que o Romanos aponta é a libertação da sociedade da ira de Deus contra o pecado. Isso é bem claro no espírito de Romanos, né? Que a gente está debaixo da ira de Deus e a gente é libertado disso através do sacrifício de Cristo e por abraçar esse sacrifício e crer no sacrifício remidor de Cristo. Essa é uma das primeiras liberdades que são proclamadas em Romanos. A segunda, né, e consequência e desdobramento dessa primeira, é da condenação da lei de Deus. Né? A lei condenava a humanidade, né? Ele vai falar isso, Paulo vai falar isso claramente no seu escrito de Romanos, mas Cristo veio para libertar essa questão da prisão da lei. Também a libertação das diferenças de qualquer espécie no corpo de Cristo. Paulo aborda isso também. Né? Ele vai abordar claramente a questão dos gregos, a questão dos judeus, mas ele vai dizer, olha, aqui dentro nós somos um corpo só, e ele vai defender isso também na carta de Romanos. Isso também é muito importante para os nossos dias, né? Dias que a gente tem vivido questões extremamente relevantes com questões de diferenças raciais, e por aí vai, e a gente precisa estar atento a isso também. E Paulo já falava isso naquela época. E também uma libertação assim, do ego, ou da prisão do ego, para se dedicar em serviço a Deus. Também Paulo proclama isso também na carta de Romanos. Então, de maneira introdutória, a carta de Romanos trata desses temas. Ele vai tratar de um painel de temas, mas trata desses temas. Uma outra questão importante, avançando um pouco mais no estudo, é que na história cristã, na história da igreja de maneira geral, Romanos tem uma influência muito central em diversos personagens da história da igreja e da própria igreja. Romanos sempre, a leitura de Romanos, seja de maneira individual ou seja de maneira coletiva, de alguma forma, né, e aí é interessante, eu não vou defender por quê, porque não tenho essa pretensão e também não saberia fazer isso, e acho que não é por aí, mas de alguma forma Deus se utiliza de Romanos de uma maneira muito peculiar para impactar a igreja ou para impactar personagens importantes da história da igreja. Só para dar alguns exemplos aqui. Agostinho de Hipona, né, o famoso Santo Agostinho para a Igreja Católica, né, um teólogo famoso, extremamente impactado pela leitura de Romanos. Martinho Lutero, né, muito da teologia de Lutero, do impacto de Lutero, que ele viveu na Reforma, impactado pela leitura de Romanos. John Wesley também, Karl Barth também, por aí vai. Várias pessoas que, ao fazerem o estudo de Romanos, ao estudarem Romanos, foram impactadas de maneira muito decisiva. E o curso tanto da fé deles, como o curso da própria igreja, foi modificado através dessas leituras. Foi bastante impactado por essas leituras. Um outro exemplo, eu não vou me lembrar o nome
o nome desse pastor específico, mas era um pastor muito impactado pelas questões da teologia liberal, ali um pouco antes da guerra, né, as teologias liberais que surgiram em várias escolas teológicas na Europa. Quando surgiu a Segunda Guerra, foi algo muito impactante para a igreja, né? E depois que acabou a Segunda Guerra, muitos pastores não tinham respostas para dar às suas comunidades. Esse pastor simplesmente começou a ler Romanos com a sua comunidade, ler, estudar, e houve um avivamento na comunidade. Então, vários exemplos na história da igreja, Romanos impactou de maneira assim bastante decisiva e bastante peculiar pessoas e comunidades, e com isso a própria história do cristianismo ganhou novos rumos. Isso é interessante, a gente, eu brinco, né? Isso é uma frase que não é minha, muitos trazem essa frase. Se você não quer ter sua vida impactada, não leia Romanos, porque a partir do momento que você se dedica à leitura de Romanos, algo pode acontecer de diferente tanto na sua vida como na sua igreja. O que é positivo, mas é importante a gente estar preparado também para essas mudanças que Deus promove tanto na vida da igreja como nas nossas vidas, tá? Até aqui tem uma frase do F.F. Bruce: é impossível dizer o que pode acontecer quando se começa a estudar a Epístola de Romanos de maneira bem detalhada. É uma frase de um teólogo famoso. Então, é impossível dizer. Começa a estudar e se prepara para o que Deus vai fazer na sua vida, para o que Deus vai fazer na vida da igreja. Um quarto ponto importante, a gente vai avançando para o estudo. Se estiver muito rápido, gente, vocês só me avisem aqui, levantem a mão. Aí tem um dispositivo aí para levantar a mão, pode levantar a mão e dar uma desacelerada. Aqui está tranquilo o estudo, eu estou trazendo realmente um panorama de Romanos para a gente entender qual é o ponto que a gente vai dar continuidade entre o Antigo Testamento. Agora, por que Paulo escreveu a carta? Né? Porque esse é um ponto importante, a gente tentar entender nos escritos do Novo Testamento uma razão primária de escrita da carta. É aquilo que eu falei. A gente não pode perder de vista a questão da inspiração, a questão da questão do sopro do Espírito Santo nos autores bíblicos. A gente crê nisso, é uma pedra fundamental, né, da nossa teologia, de todo estudo bíblico, mas também isso faz parte desse arcabouço teológico, que a gente dizer assim, olha, os escritores do Novo Testamento, eles produziram seus escritos dentro de um contexto e com um objetivo. Vou dar um exemplo aqui. O livro de Atos começa lá, né? Teófilo, eu quero escrever um relato ordenado de tudo o que aconteceu, para que você entenda. No primeiro volume, no livro de Atos, ele fala no primeiro volume, que é o Evangelho, né, segundo Lucas, ele no primeiro volume foi de uma maneira, agora eu vou dizer o que Deus continuou fazendo. Quer dizer, Lucas tinha um objetivo, que era fazer um relato ordenado de tudo o que estava acontecendo. Se tornou o Evangelho, se tornou o livro de Atos. Então não é estranho a gente pensar que as cartas e o que foi coligido ali para o Novo Testamento tem um objetivo específico para uma comunidade, aqui no caso a comunidade de Romanos. Então vamos lá, vamos tentar entender o que Paulo estava tentando trazer ali para aquela comunidade. Eu já falei sobre isso, e aqui é um ponto, depois pode chegar na mão de vocês. Todos os documentos do Novo Testamento foram escritos para uma situação específica, isso é claro e é bom a gente entender isso. Se era uma epístola, que é o caso de Romanos, ela foi escrita com a intenção de resolver algum problema. Qual era o problema? Né? Qual era o problema que ia ser resolvido? Ele não fica claro de início. É interessante a gente notar que a gente, em algumas cartas de Paulo, ele já fala claramente de início ali o que ele quer resolver. Fala muito claro. Olha, está acontecendo isso, e eu estou chateado por Gálatas, por exemplo. Gálatas logo ali no início, Paulo fala que está chateado com uma situação, é bem incisivo no que ele está falando, e ele depois vai fazer a sua defesa por que os Gálatas estavam pisando na bola, por assim dizer. Estavam cometendo algumas falhas que ele queria corrigir com a carta. O mesmo é aqui em Romanos, mas só que em Romanos não é tão claro logo de início.
Agora, para a gente entender o que Paulo estava querendo escrever, a gente precisa de mais informações. E eu vou trazer essas informações aqui para a gente. Primeiro, provavelmente Paulo escreveu essa carta, a carta de Romanos, quando ele estava em Corinto, ali por volta de Atos 20. Essa estada de Paulo em Corinto, provavelmente ele escreveu a carta nesse período ali de Atos 20, o que situa a data da carta mais ou menos entre 55 e 56 depois de Cristo. Essa questão de datação é sempre muito polêmica. Tem gente que defende uma coisa, defende outra, mas assim, é para a gente dar uma ideia, não é para a gente, né, acertar o martelo no prego, nem para. É para a gente ter uma ideia cronológica de mais ou menos de quando isso pode ter acontecido. E muitos defendem esse tipo de coisa. O que Paulo deseja fazer? Ele manifesta isso mais de uma vez, também manifesta isso na carta aos Romanos. O que ele quer fazer é visitar a Espanha. Ele quer visitar a Espanha. E para visitar a Espanha, ele tem duas coisas para fazer antes. Primeiro, ele quer ir para Jerusalém, né, dar a oferta dele lá, a oferta que ele trabalhou durante tantos anos, levar de volta para Jerusalém essa oferta. Mas depois ele quer ir para Roma. E se você dá uma olhada no mapa, assim, Roma ficava bem ali no meio do caminho, né, do que ele queria fazer, que era ir para a Espanha. E provavelmente ele estava querendo fazer de Roma uma base da mesma forma que ele fez a igreja de Antioquia da Síria. Né? Paulo sempre ele fazia as viagens missionárias dele ali pela Ásia, mas ele voltava para qual igreja? Para a igreja de Antioquia. Era para ali que ele voltava, né? Uma igreja gentílica, né? Uma igreja interessante, cosmopolita e tal, mas ali Paulo fez a base dele. E dali ele saía para suas viagens missionárias. Ele passava um tempo viajando e tal, mas quando ele voltava para a igreja de Antioquia. Apesar de ser um judeu, né, eu acho isso interessante, mas ele voltava para a igreja de Antioquia. E tudo leva a crer que Paulo queria fazer da igreja de Roma uma base para evangelizar a Europa da mesma maneira que ele fez com a Ásia. E ele vai falar isso mais de uma vez. Ele considerava o trabalho dele na Ásia finalizado. Então ele queria alçar novos voos, né, alcançar novos povos e provavelmente ele queria assim, evangelizar aquela região, desculpe. Ele queria ir para o extremo do mundo conhecido naquela época, que era a Espanha, já bem lá na beira da Europa, né, chegando no mar, né, ali no mar, né, no Oceano Atlântico, bem na beira, já caindo do mundo, por assim dizer, o mundo conhecido da época. E ele provavelmente queria fazer Roma de sua base. E aqui, interessante que eu trouxe um escrito aqui, Roma estava situada entre Jerusalém e Espanha, e era um lugar onde ele poderia descansar um pouco de todo o trabalho de Jerusalém, esse trabalho todo, descansar um pouco, desfrutar da comunhão dos irmãos. Ele fala isso, que ele queria desfrutar da comunhão dos irmãos. E ainda assim, e isso fica claro na carta também, ainda assim, também obter ali dos irmãos alguma oferta, alguma coisa para ele poder fazer essa viagem. Ele fala isso também claramente, obter algum dom, né, obter algum presente dos irmãos para poder empreender essa viagem ali à Espanha. Ele deixa isso claro, e muitas vezes ele deixa isso claro nas suas cartas. Deixa eu seguir aqui um pouquinho. Uma outra coisa interessante, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo, não há a menor indicação disso. Ela provavelmente foi estabelecida pelos judeus cristãos que, por hebreus no caso, né, mas não é bem por judeus cristãos, mas por hebreus que estiveram em Pentecostes. Lembra que ali em Pentecostes estavam judeus de toda espécie de língua falada, e quando eles voltaram para suas casas, por assim dizer, provavelmente Roma, a igreja de Roma foi estabelecida numa volta dessa, né? Foi estabelecida nessa volta. O que Paulo estava querendo fazer? O que ele estava querendo fazer com essa carta, escrever com essa carta? Qual era o objetivo dele? Ele escreve a partir dessas situações, mas ele escreve também a partir da situação dos próprios crentes em Roma. De alguma forma, ele tinha algumas informações ali, ele queria escrever para aqueles irmãos também, para orientar aqueles irmãos de alguma coisa. E qual era a principal situação que Paulo queria combater ali?
no primeiro momento? O que ele queria combater? Mesmo que você faça uma leitura bem assim, superficial da carta, ela deixa transparecer que a igreja de Roma era uma igreja que vivia uma divisão entre judeus e gentios. Era uma igreja que, de alguma forma, tinha algum atrito entre judeus e gentios. E esse atrito era considerável. Era um atrito considerável, tanto que ele não era e aí é o ponto principal que vai dar o ponto teológico da gente. Não era um atrito simplesmente étnico ou simplesmente cultural. Era um atrito sobre a questão da salvação. E aí é o nosso gancho para a gente entender a questão de Romanos. Era um atrito sobre a questão da salvação, central na questão da salvação. Porque para o grupo judaizante, por assim dizer, e aí é o ponto principal, e eu gostaria mesmo de a gente que nos dedicássemos algum tempo a isso, para os cristãos judeus, por assim dizer, que não abandonaram totalmente as suas velhas tradições, né, as suas antigas tradições, para você ser salvo, você tinha que ainda observar a lei. E provavelmente isso estava acontecendo na igreja de Roma. Os judeus cristãos da igreja de Roma, provavelmente eles eram judaizantes. O que isso quer dizer? De maneira mais simples, né? Assim, essa roupagem, eles criam que, para você ser salvo, você tinha que acrescentar algo ao sacrifício de Cristo. Resumindo, é isso. Então, não bastava somente você crer no sacrifício de Cristo. Era necessário você observar as práticas judaicas. O que era a prática judaica? Guardar sábado, circuncisão, guardar dieta, e por aí vai, né? Observar algumas coisas da lei que Paulo já havia combatido isso lá em Atos 15. Já, né, houve um combate de Paulo com relação a isso lá em Atos 15. Então, Paulo vai falar, olha, então tem uma questão a ser resolvida aí. E você vê isso claramente, né? Ele vai defender que os gentios estão debaixo do pecado, mas os judeus também estão debaixo do pecado. E ele defende isso. Vai escrever isso de maneira bem clara. Para quê? Para chegar no ponto principal da carta. Olha, não é questão de ser gentio, não é questão de ser judeu, porque ninguém, por obras, será salvo. Esse é o principal ponto da carta. Ele escreve para resolver um ponto da igreja, como sempre são os escritos do Novo Testamento, e ele escreve a partir da realidade da própria igreja, a realidade que eles estavam vivendo vivendo ali, mas ao combater essa situação, ele deixa um legado, Deus deixa um legado para a gente teológico importante, e talvez um dos pilares da nossa teologia, para dizer que, e aí ele vai fazer eco com Abacuque, o justo viverá pela fé. É um eco do Antigo Testamento, né? É uma continuidade do Antigo Testamento. Ele vai dizer claramente, olha, isso, o justo viverá pela fé. E ele vai fazer uma defesa muito clara para dizer o quê? Para dizer que nunca foi uma questão de obras, né? Ele vai fazer uma defesa muito clara disso, sempre foi uma questão de fé. Sempre foi uma questão de fé, mesmo para Abraão. E vai dizer claramente que é para a descendência de Abraão que é a promessa. Ele vai falar isso no singular. Por quê? Porque a descendência de Abraão é o próprio Cristo. Isso que ele está defendendo, não é a descendência no plural, as descendências, ele vai dizer que é a descendência no singular. Por que ele está falando isso? Para redefinir quem é povo de Deus. Esse é um ponto também muito importante da carta. Né? O ponto, talvez, basilar da carta, um alicerce é a salvação é pela fé, e pela fé somente. Isso, para a gente, é muito importante hoje em dia, porque a gente tem vários grupos religiosos que se dizem cristãos, mas que acrescentam a questão de alguma obra para a salvação. E esse conceito de obra, meus irmãos, não é um conceito peculiar da igreja hoje em dia católica ou alguma coisa do tipo. Obra é um conceito geral que vai dizer assim, se você tem que fazer algo para a sua salvação,
além de crer em Cristo, é uma obra. E você pode até ter grupos que se dizem evangélicos, mas também, e às vezes sem perceber, acrescentam alguma obra para a pessoa ser salva. E isso é um conceito muito complexo, mas é a realidade, é pela fé somente. Então não há nada além disso. Esse é um conceito. Agora, o outro conceito que Paulo traz importante é essa redefinição do povo de Deus. Ele vai dizer, olha, não é somente da linhagem de Abraão que é povo de Deus. Agora, Israel é muito mais do que isso. Israel é aqueles que são da fé. Povo de Deus é o povo da fé. É o povo que abraçou o sacrifício de Cristo. Então, eu, você, Patrícia, quem está aqui, Márcio, Tiago, Daniel, povo de Deus. É uma redefinição do que é povo de Deus. Isso também vai ficar claro também na carta. Então é bom a gente ter esse encadeamento lógico. Ao procurar resolver um problema daquela comunidade, ao apontar um problema daquela comunidade, Deus, através do escrito de Paulo, ele vai deixar um legado para a gente, para dizer assim, olha que interessante, não é mais pelas obras, a lei ficou para trás. A lei, nessa questão de salvação, ficou para trás. Ela não opera mais para a questão e nunca operou. Sempre foi uma questão de fé. E Paulo vai defender isso de maneira muito clara, vai defender isso de maneira muito enfática. Deixa eu só, aqui entre aspas, aqui eu trouxe um escrito, que Paulo estava determinado a anunciar o evangelho apostólico através de uma declaração plena e renovada. É uma renovação de conceitos, sem comprometer nenhuma das suas verdades reveladas. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, o que eu estou fazendo aqui não é nada de novo. É algo que Deus já havia falado através dos seus profetas e por isso ele traz Abacuque. Porque ao trazer Abacuque, ele está trazendo uma voz do Antigo Testamento para confirmar de maneira profética, para dizer assim, olha, não sou eu que estou inventando isso, por assim dizer. Eu não sou um inovador. Isso já é parte do plano de Deus. Tá? Ao mesmo tempo que resolvesse um conflito entre os judeus e gentios acerca da aliança da lei, provendo assim a unidade da igreja. E para pacificar essas questões, quais são os dois grandes temas que Paulo vai desenvolver que são de importância para a gente hoje em dia? Primeiro tema, a justificação do pecador culpado, que eu já falei um pouquinho, através da fé, somente pela graça de Deus, somente em Cristo, somente através da fé, independente de status. Status aqui ele está dizendo status étnico, no caso dos judeus, porque o judeu, ele realmente cria que ao nascer judeu, ele já tinha o pedaço do céu dele garantido, ou de obras. Não era por fazer a obra A, B ou C que a pessoa vai para o céu garantir a sua salvação. Esse é o primeiro grande tema. E qual o segundo tema como consequência desse? A redefinição do que é povo de Deus, já falei isso. Não mais de acordo com a linhagem de Abraão, mas segundo a fé em Jesus Cristo. Esses são os dois grandes temas da carta. E isso que a gente vai trazer para a gente. Vamos lá. Já, assim, esses são os grandes panoramas de assuntos da carta. Agora, se você quiser dar uma olhada, definir panorama temático da carta, o que a carta vai tratar, mais ou menos? Ela vai tratar da ira de Deus, mais ou menos ali do capítulo 1, verso 18, até o verso 20 do capítulo 3. Depois ele vai tratar da graça de Deus, aí é um trecho maior da carta, do versículo 21 do capítulo 3 até o versículo 39 do capítulo 8. Tá? Depois ele trata do plano de Deus, aí está falando dos capítulos 9 a 11. E depois ele vai falar da vontade de Deus, ali do verso 1, capítulo 12, até o verso 13 do capítulo 15. A partir daí já é uma parte mais de conclusão da carta. Esses são os grandes temas da carta, um painel temático da carta. É isso, meus irmãos. De maneira objetiva, é esse panorama que eu queria trazer da questão de Romanos para a gente. Mas quais são as aplicações?
que a gente pode traduzir para a gente hoje refletir e fazer essa continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, coisa que eu vou trazer semana que vem, a questão do Antigo Testamento, né? A questão de Abacuque e 1ª e 2ª Reis. Quais são as aplicações? Primeira aplicação, uma confirmação de que a salvação é pela fé e não pelas obras, isso é claro. Então, imagina o seguinte, a gente tem muitos, até mesmo evangélicos, que, e meus irmãos, eu vou dar exemplos bobos, assim, mas vocês podem parecer que, pode parecer que não, mas em muitos casos tem muitas pessoas que, em muitos grupos evangélicos que dizem assim, olha, você tem que fazer algo ou algo a mais para obter a sua salvação. Isso não bate com a teologia bíblica, não bate com a teologia de Romanos. A justificação é pela fé somente. Essa é a primeira aplicação. Uma segunda aplicação importante é, mediante a fé, nós temos paz com Deus. O que significa isso? Paz com Deus é que antes de Cristo, nós estávamos numa posição de rebelião com Deus. Então éramos, por assim dizer, filhos da ira e inimigos de Deus. Mas ao abraçar o sacrifício de Cristo, né, ao receber a graça de Deus, nós agora temos paz com Deus, fomos adotados por Deus e temos, por assim dizer, agora nós não estamos mais em conflito com Deus. Né? Não é uma questão de paz interior, isso é outra coisa, é um outro assunto, mas independente do seu estado de espírito, por assim dizer, entre aspas, independente das suas emoções, saiba que o crente está em paz com Deus, porque ao abraçar o sacrifício de Cristo, de maneira objetiva, ele, né, apagou seus pecados e saiu do estado de rebelião para um estado de adoção, um estado em que tudo que Cristo fez é nosso. E nós agora temos paz com Deus, saímos, né, de uma posição A para uma posição B de maneira objetiva. Também uma aplicação importante é essa questão da doutrina do pecado original, né, de que todos pecaram, isso é bem claro em Romanos, todos pecaram, então todos estão debaixo da ira de Deus. Agora também, uma outra doutrina importante, a regeneração do homem. Através do sacrifício há uma nova criação, através do Espírito. Isso é extremamente poderoso, extremamente importante para a gente entender, mas uma nova criação. Um nascer do Espírito, um renascer. E, por assim dizer, uma nova humanidade. Esse conceito é, às vezes, muito pouco abordado pela gente, mas claramente Deus está planejando uma nova humanidade. E através do sacrifício de Cristo. Né? Que a gente renasça, lute com tudo que a gente tem da carne, para que a gente se torne uma nova humanidade, uma humanidade melhor, a exemplo de Cristo. Também a aplicação, uma aplicação de santidade e obediência, né? uma santidade, a gente tem que obedecer para ser santo. E, por fim, o triunfo da graça. Né? Tem uma questão muito complicada ali de Paulo, mas eu acho que, né, tem uma defesa ali da lei, mas ele vai combater algumas questões com a graça, mas simplesmente para dizer assim, olha, qual uma lição que a gente tem que tirar? A salvação é pela graça, o triunfo é da graça. Então não há obra, não há o que fazer para alcançar a salvação. A salvação é pela graça. Essas são as aplicações importantes para a gente refletir, pensar e trazer para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa prática. Não adianta a gente estudar e deixar, né, o estudo bíblico distante de uma prática nossa diária. E para a gente poder praticar, importante que a gente entenda essa questão da justificação, da graça, de não ter obras, não adianta. Então, é importante que a gente entenda essas questões, faça uma reflexão importante e aplique isso no nosso dia a dia. Romanos tem um capítulo 11, o versículo 33 a 36, é lindo essa poesia, né, que você falou, que é um livro, ele é uma obra poética mesmo. Então, lá no versículo 33, ele fala: ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 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 Lindo esse texto, né? Então vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai querido, grandioso, muito obrigada, Deus, por esse tempo tão precioso de estudo da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pela vida do Márcio, Senhor, pela instrumentalidade dele na execução aqui dessa aula. Muito obrigada pelo preparo, Senhor, que o Senhor mesmo deu a ele. Obrigada por cada irmão e irmã aqui participando deste momento. E nós te agradecemos pela Tua Palavra. Senhor, como é rica, Senhor, como enche o nosso coração de alegria, de paz, de esperança, Senhor. E agradecemos pela Tua maravilhosa graça, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa salvação que temos em Jesus. Senhor, muito obrigada. A gente nem tem palavras para agradecer, Senhor, o Teu amor tão insondável, o Teu amor imenso, Senhor, e que nos constrange, Senhor, que nos atinge assim, dessa maneira. Muito obrigada, Senhor, pela graça e pela misericórdia. Amém. E aqui pedimos que o Senhor esteja conduzindo os nossos passos no estudo da Tua Palavra e cada dia vivamos, Senhor, de acordo com os Teus caminhos, com os Teus desígnios para nós. Abençoa-nos, Senhor, no restante deste domingo, guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal e que estejamos juntos, Senhor, no próximo encontro para continuarmos esse estudo. Nós te agradecemos e te louvamos no nome santo, poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.